Para nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo num material fascinante, trechos de um manual clássico do início do século XX, A Arte de Falar em Público. Um material de mais de 100 anos, né? Exatamente. E a nossa missão aqui é tentar extrair o que nesse guia ainda ressoa hoje, tentar entender quais conselhos sobre comunicação eficaz, sobre confiança, quais deles, sobreviveram ao teste do tempo. E o que eu acho incrível nesse livro é que ele foge totalmente daquela ideia de dicas e truques que a gente vê tanto por aí. Ah, sim. A filosofia dele é outra, é muito mais profunda. A premissa básica é que a boa comunicação não é uma coisa que você veste, um acessório. Ela é uma consequência de quem você é. É um processo de dentro para fora, então. Exatamente. Antes de se preocupar com o discurso, o livro se preocupa com o orador, com o eu interior. Ok, vamos desempacotar isso. O livro começa com 3 princípios que para mim são a base de tudo. E eles vêm bem antes de qualquer técnica de voz ou de gesto. É preciso ter algo a dizer. Parece óbvio, né? Mas o argumento do livro é que a raiz do nervosismo de muita gente é justamente o vazio. A pessoa sobe no palco com a mente em branco. E a natureza abomina o vácuo, como o próprio texto diz. Esse espaço mental vazio, ele é preenchido na hora pelo medo, pela autocrítica, pela preocupação. O que será que estão pensando de mim? Isso, se não tem uma mensagem forte ali ocupando a mente, o pânico toma conta. É a falta de conteúdo que gera ansiedade. Exato. O segundo princípio é que a vontade tem que ser soberana, tem que comandar tudo. Pensamentos, sentimentos e até os poderes físicos. A ideia é que a mensagem que está dentro, ela precisa sair sem bloqueios, né? Sem ruído. Isso. E o terceiro que eu achei o mais libertador é aprende-se a fazer, fazendo. A recomendação para o iniciante não é ler um monte de livro de teoria, é simplesmente falar. É falar. O que hoje em dia soa quase como um sacrilégio. A gente vive na era da preparação infinita, dos cursos sobre cursos. Totalmente. Mas a lógica aqui é a da piscina, né? Você não aprende a nadar lendo um manual na beirada. Tem que pular na água. A prática, mesmo que não seja perfeita, é a professora mais eficaz. Mas isso não é um conselho um pouco arriscado? Uma pessoa pode simplesmente sair falando e acabar criando vícios, maus hábitos que depois são super difíceis de corrigir? Não seria melhor ter uma base teórica mínima antes de se jogar? Essa é a objeção lógica. E o livro aborda isso ainda que indiretamente. O ponto não é falar de qualquer jeito, mas falar com o máximo dos seus recursos atuais. É um ato de coragem. Entendi. O que o autor critica muito é aquele tipo de treinamento que transforma o orador numa máquina para entregar bens de outros homens. Ou seja, ideias nas quais a pessoa nem acredita. Descoberta da melhor forma de expressá-la e não de criar vícios. A convicção interna é a bússola que impede que a gente se perca. Ok. A sinceridade da mensagem serve como um guia. E essa ideia de ter algo genuíno para dizer me parece a ponte perfeita para o próximo grande tema do livro. Como lidar com o medo do palco. Ah, sim. Porque mesmo quando se tem muito a dizer, ainda existe aquela barreira, aquele pânico que trava tudo. Sim. E a primeira coisa que o livro faz, e que há um alívio enorme, é normalizar esse medo. Ele não trata como uma falha de caráter, mas como uma experiência humana, universal. Certo. As fontes citam oradores gigantescos, tipo Daniel Webster, que ele literalmente travou e teve que se sentar na primeira apresentação dele. Gladstone, Beecher, todos eles sentiam um nervosismo intenso antes de falar. O que já quebra aquele mito do orador nato, né? Aquele super-humano que não sente nada. Mas se até os grandes sentiam medo, qual é a solução que o livro propõe? Fingir que não está com medo? Pelo contrário, a proposta é radicalmente contra o fingimento. Tem uma citação que eu acho brilhante. O primeiro sinal de grandeza é quando um homem não tenta parecer e agir como grande. Nossa, forte isso. E outra de Voltaire, devemos disfarçar o amor próprio. A solução não é inflar o ego para parecer corajoso, mas esvaziá-lo. Esvaziar o ego. Como se faz isso na prática, quando se está prestes a encarar uma plateia? Aí a gente conecta com o primeiro princípio. Estando completamente absorvido pelo assunto, a confiança, segundo o livro, não vem da arrogância, vem do preparo. Vem do preparo profundo.
É quando a mensagem é tão importante, tão urgente para você, que simplesmente não sobra espaço mental para se preocupar com o cabelo, com a chance de gaguejar ou com o que a pessoa na terceira fileira está pensando. A paixão pelo tema expulsa a vaidade e a autocrítica. Exatamente. Esse é interessante. Então, a confiança, para o autor, não é exatamente uma característica de personalidade, tipo, fulano é confiante. É mais o resultado de um processo, de um trabalho. Isso é quase como um músculo que se treina através da imersão no conteúdo. Não é algo que você tem, é algo que você constrói. Perfeito. E o mais fascinante é que o autor não trata o nervosismo como algo a ser eliminado, mas como energia a ser redirecionada. A adrenalina que faz a mão tremer. É a mesma que pode dar força e brilho para a voz. Exato. A questão não é não sentir o medo, mas o que fazer com ele. Ao focar intensamente na mensagem, você canaliza essa energia para a comunicação, em vez de deixá-la implodir como ansiedade. Ok, então a base está lançada. Ter uma mensagem autêntica e usar a paixão por ela para superar o medo. A partir daí, o livro entra nas ferramentas práticas, na caixa de ferramentas da voz. E aqui a conversa fica bem concreta. O primeiro ponto é sobre ênfase e contraste. Sim, a ideia de que em qualquer frase, nem todas as palavras nascem iguais. Algumas são mais importantes e precisam ser destacadas. Precisam de mais peso. Isso. O exemplo que o livro dá é ótimo. Ninguém pronuncia Massachusetts dando o mesmo peso para cada sílaba. A gente naturalmente enfatiza o chu. O mesmo vale para as frases. Um discurso onde tudo é enfatizado acaba sem ênfase nenhuma. E o contraste é a ferramenta para criar essa ênfase. O exemplo da fonte é: o destino não é uma questão de acaso, é uma questão de escolha. A força da frase está toda ali, no contraste entre acaso e escolha. E a voz precisa marcar isso. É a materialização do pensamento. A voz esculpe a ideia no ar para o ouvinte perceber com mais clareza. E isso nos leva direto para a segunda ferramenta, que é o ritmo, ou o que o livro chama de tempo. A variação de velocidade. Sim, a analogia do carro com uma única marcha é perfeita. Uma fala que nunca muda de ritmo é cansativa, hipnótica no mau sentido. Pois é. O livro até cita um poema sobre um homem que passou a vida correndo, kept on and swept on, sempre apressado. E no fim da vida, ele percebe que perdeu a beleza do caminho, que não sabia mais como brincar. É uma metáfora muito poderosa sobre a comunicação que é só Apressada. completamente. E o antídoto para a pressa é a terceira ferramenta, a pausa. O poder do silêncio. Eu acho essa técnica mais subestimada hoje em dia. Com certeza. A gente vive num mundo que tem pavor de silêncio, né? Preenchemos cada segundo com som, com informação. Totalmente. E o livro compara a fala rápida demais a uma chuva de verão, torrencial, que bate no solo e Escorre. sem penetrar. Isso. A fala ideal seria como uma garoa fina que dá tempo para a terra absorver a água. As ideias precisam desse tempo para serem absorvidas pelo ouvinte. E o exemplo que eles dão do cão de circo é genial. É fantástico. O cãozinho que, quando hesitava um segundo antes do salto, recebia muito mais aplausos. Por quê? Porque a pausa cria expectativa. Ela sinaliza para o cérebro do ouvinte: atenção, algo importante está por vir. É como um ponto de exclamação silencioso. Exato. Valoriza tanto o que veio antes quanto o que virá depois. E por último, entre as ferramentas vocais, vem a inflexão, a musicalidade da fala. A história da atriz, a senhora Siddons, testando a frase "nós falhamos". Nossa, aquele é um curso completo de comunicação em 3 segundos. Não é? Exato, ela testa a frase como uma pergunta, tipo desdenhosa, "nós falhamos?". Depois com indignação, "nós falhamos?". E por fim, a que ela usou na peça com um tom baixo, grave, de aceitação resoluta. "Nós falhamos". A mesmíssima frase, 3 universos de significado completamente diferentes. Isso só mostra que o como se diz algo é muitas vezes mais importante do que o que se diz. O que fica claro é que essas ferramentas, ênfase, ritmo, pausa, inflexão, não são truques de palco, são
São maneiras de alinhar a expressão externa com a intenção interna, né? Isso. O livro tem uma frase que resume bem. Toda grande mudança de pensamento exige uma grande mudança na chave da voz. E essa é a conexão crucial. Não se trata de aplicar uma pausa aqui ou uma ênfase ali, como se fosse uma receita de bolo. Não é mecânico. Trata-se de sentir a mudança no pensamento ou na emoção e permitir que a voz reflita essa mudança naturalmente. A técnica serve à emoção e não o contrário. É a materialização daquela sinceridade da qual a gente falava no início. Mas a técnica sozinha, mesmo quando bem aplicada, pode soar fria, pode soar mecânica. E aí o livro introduz o que seria o combustível para essa máquina: força e entusiasmo. E cita Emerson: nada de grandioso jamais foi alcançado sem entusiasmo. E a pergunta óbvia é: como se adquire entusiasmo? Posso simplesmente decidir ser entusiasmado? Exato. O livro é categórico. Não. Entusiasmo não é um casaco que você veste antes de subir no palco. Ele precisa vir de um lugar real. É o resultado de mergulhar tão fundo no seu assunto, de acreditar tanto na sua causa, que ela te veste, te escraviza, te possui por inteiro. Então, de novo, a gente volta para a estaca zero. Ter algo a dizer em que se acredita profundamente. Sempre volta para isso. O entusiasmo não é uma performance, é uma consequência da convicção. E isso nos leva ao ápice da filosofia do livro, que é a sinceridade. Sem dúvida. E a fonte ilustra isso com uma história que, para mim, é a mais poderosa de todas. Qual? A de um escriturário de Ulster. Um homem sem grande educação formal, sem treinamento em oratória, ele estava num debate sobre a autonomia da Irlanda. Certo. Vários oradores brilhantes, polidos, bem informados falaram antes dele. Apresentaram argumentos lógicos, dados, tudo tecnicamente perfeito, imagino. Exatamente. E então esse escriturário sobe ao palco. E ele não apresenta um argumento. Ele simplesmente fala, com a voz embargada, sobre as histórias que a mãe dele contava, sobre a infância em Ulster, sobre o que aquele lugar significava para ele. Nossa. Ele não tentou convencer a plateia com a razão. Ele a transportou para dentro das memórias dele, dos sentimentos. E o relato diz que ele eletrizou a audiência. Uau! A emoção genuína dele foi mais poderosa que todos os discursos técnicos juntos. É uma lição de humildade, não é? A gente passa tanto tempo polindo a técnica e, no fim das contas, o que realmente conecta as pessoas é a humanidade, a vulnerabilidade. É uma história marcante. Todos nós já estivemos numa plateia onde um palestrante perfeito não nos tocou em nada. Exato. E outro, talvez menos polido, nos emocionou profundamente. A gente sente quando é de verdade. E isso me lembra da visão de Thomas Carlyle, que o livro cita. Ele diz que a sinceridade de um grande homem é aquela da qual ele nem mesmo está consciente. Como assim? Não é uma sinceridade que se anuncia, uma sinceridade arrogante que muitas vezes é só vaidade disfarçada. É algo que simplesmente emana da pessoa, porque é real. Então, o que tudo isso significa, juntando as peças? Parece que o insight mais contraintuitivo deste livro centenário não é sobre como falar, mas sobre como ser. É por aí. A tese central é que a oratória eficaz não é uma habilidade que se projeta para fora, mas um subproduto de um trabalho interno. Ter clareza sobre sua mensagem, estar tão mergulhado nela a ponto de esquecer o próprio medo. E ter uma convicção tão genuína que o entusiasmo e a sinceridade se tornam inevitáveis. É isso. Perfeito. A mensagem atemporal é essa. A grande oratória é uma arte de autoexpressão autêntica, não de imitação. O poder não nasce de regras mecânicas, mas da convicção e de uma conexão profunda com o tema. É sobre encontrar a própria voz e usá-la para compartilhar algo que, para você, realmente importa. Isso. O resto, as técnicas, as ferramentas, são apenas os canais para que essa verdade interior chegue ao mundo da forma mais clara e potente possível. É uma visão que humaniza completamente o ato de falar em público. Tira o foco da performance e coloca na conexão. Exatamente. E isso me deixa com o pensamento final. A fonte afirma que toda grande mudança de pensamento requer uma grande mudança de chave na voz. Uma instrução técnica para o palco. Certo. Mas isso levanta uma questão interessante. E se a gente aplicasse esse princípio fora dos palcos?
Como nossas conversas diárias, nossas interações no trabalho, nossas discussões em família poderiam se transformar se conscientemente a gente ajustasse nossa chave, nosso tom, nosso ritmo, nossa abordagem, para refletir as diferentes nuances e a importância do que estamos pensando e sentindo. Interessante. Talvez a arte de falar em público seja, no fundo, apenas um treino intensivo para a arte de ser mais presente e intencional em todas as nossas conversas privadas.